Ezequiel 22, versículo 30. Você que achou, diz: ama a palavra de Deus. Oh, glória, santo é o nome do Senhor. Está escrito: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Pai, essa é a tua palavra, e nós te damos graças, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos na tua casa, em comunhão com nossos irmãos. Pai, que o Espírito do Senhor, Ele continue abrindo o nosso coração, o nosso entendimento, continue nos direcionando nesse caminho reto e proposto pelo Senhor, para que possamos, Senhor, receber de bom grado a tua palavra, e para que possamos nos tornar praticante da tua palavra, Senhor, porque sabemos que é isso que o Senhor requer de cada um de nós, e isso que nós queremos, ó Pai, como acabamos de declarar, queremos agradar ao Senhor, queremos fazer a tua vontade, e para isso, meu Pai, aleluia, praticar a tua palavra, porque a tua palavra é que nos direciona, aleluia. Assim nós te louvamos, nós te agradecemos e te bendizemos no nome de Jesus, amém. Graças a Deus, amém. Pode tomar o seu assento, aleluia. Pode deixar a luz acesa, irmão, deixa aceso. Glórias ao Rei Jesus. Irmãos, a palavra, esse versículo que acabamos de ler é um versículo muito conhecido, mas é uma palavra muito triste, né? Muito triste. Por quê, pastor? Porque Deus falou com o profeta que ele buscou alguém para se colocar na brecha. E colocar na brecha aqui, irmãos, é intercessão, interceder. Por quê? Porque a palavra do Senhor no livro de Ezequiel começa dizendo que Ezequiel, ele era sacerdote. Que é isso, pastor? O Ezequiel, ele era filho de Buz, e Buz era o sacerdote da época. E o Ezequiel, como era filho, ele exercia o mesmo ofício do seu pai. E Ezequiel, ele era um sacerdote no tempo do exílio, do cativeiro. Eles estavam ali cativos. Tanto é que o povo que estava ali, eles iam consultar Ezequiel acerca do que Deus tinha para eles. E Deus, certa feita, falou com Ezequiel: ó Ezequiel, vou te mostrar o que esse povo está fazendo. Eles vêm te consultar a mim, mas eles não seguem nada daquilo que você está falando. Eles não seguem nenhum dos meus mandamentos, porque eles te consultam durante a tarde, te consultam pela manhã, mas à noite eles estão fazendo abominação. Eles estão oferecendo sacrifício a outros deuses, eles estão adorando imagem, ídolos. E por isso que o Senhor fala com Ezequiel: põe de pé que eu falarei contigo. O Senhor, ele mudou o ministério de Ezequiel, porque Ezequiel era sacerdote e Ezequiel passou a ser um profeta. Aleluia. Passou a ser um profeta. E um profeta, irmãos, muitas pessoas, muitos de nós falam assim: eu quero ser um profeta, eu quero anunciar a palavra do Senhor. Mas o ministério profético, ele não é um ministério que ele é bem aceito. Por quê? Porque o profeta que fala da parte de Deus, ele não vai receber tapinha nas costas, elogio, ele não vai ser bem acolhido. O povo vai querer matar ele, o povo vai querer açoitar. E isso não foi diferente. E aqui, em dado momento, o Senhor fala com Ezequiel: eu procurei alguém para que se colocasse na brecha, para eu não destruir o povo. Alguém para que pudesse interceder, mas eu não achei ninguém. O Senhor não achou ninguém. Para quê? Para que pudesse interceder por aquele povo, como Daniel fez, né? O Daniel, ele foi julgado na cova, mas o Daniel, ele não foi julgado na cova porque ele estava orando, igual eu e você faz. Nós oramos pedindo algo para nós, para benefício próprio, pedindo algo que muitas vezes nós nem precisamos.
O Daniel, ele fez um propósito de orar, de buscar o Senhor em favor da nação. Tanto é que lá no capítulo 9 de Daniel, ele começa pedindo perdão por ele, pela família, pelos antepassados, por tudo aquilo que os antepassados tinham cometido contra o Senhor. E o Senhor aqui está falando com Ezequiel que ele procurou alguém que fizesse isso, intercedesse pela nação, porque a todo momento o Ezequiel estava dando uma palavra de confronto, de que se o povo não se arrependesse, de que se o povo não voltasse para Deus, o Senhor ia derramar a taça da sua ira, do seu furor. E hoje não é diferente, irmãos, hoje não é diferente. Nos dias que nós estamos vivendo, os dias atuais não está diferente. Por quê? Porque o povo está cometendo as mesmas ou até mais abominações diante do Senhor. Não é diferente, a própria Bíblia diz, né? Jesus, ele deu muitas dicas, muitas pistas. Ele falou como foram nos dias de Noé, que o povo casava, se dava em casamento, comia, bebia, festejava, até que o dia que Noé entrou na arca e fechou a porta e ninguém percebeu. Como foi nos dias de Ló, que o pecado estava tanto que Deus mandou o juízo para destruir a cidade. E o povo fazia tudo contra a iniquidade e não percebeu quando Ló tinha saído e o fogo com enxofre destruiu tudo. Está assim. Nós pregamos, anunciamos a palavra do Senhor, mas ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir, ninguém quer dar ouvido. O povo continua na sua rotina diária. Como a irmã disse aqui no louvor, preocupado, está aqui no culto, mas está preocupado amanhã. Está preocupado na semana. E está assim, essa rotina desenfreada. E o Senhor, não só nos dias de Ezequiel, ele estava buscando alguém para colocar na brecha. Mas nessa noite, a partir de segunda, os 21 dias, ele também está procurando alguém para que se coloque na brecha em favor do povo, amém? Ele pode contar comigo, ele pode contar com você, amém? O Senhor naquele dia, ele disse que ele procurou, mas não achou nenhum. Se o Senhor procurar hoje, quanto será que ele vai achar? Aleluia. Será que ele pode contar com você? Amém? Aleluia, oh glória. Você está falando amém, não é para mim não, tá? Não concorda com a minha palavra não, porque a palavra é do Senhor, aleluia. Mas então tem uma pergunta: como nos colocar na brecha? Nós temos que nos colocar na brecha orando, clamando e perseverando. Orando, clamando e perseverando. Orando como? Nós temos que nos colocar na brecha lutando em oração. Lutando em oração, como assim? A palavra do Senhor vai nos dizer no livro de 1 Samuel, é uma passagem muito conhecida, mas só para nós relembrarmos, fala sobre Ana. Ana foi uma mulher que ela lutou em oração. Por quê? Porque a Bíblia diz que todos os anos eles subiam ao templo, a Siló, para adorar o Senhor. Todos os anos, de ano em ano, subia. A Bíblia não relata quantos anos que ela subia. Não relata, né, qual era a sua oração, só relata a última oração. Porque eu creio que Ana, ela lutava, ela orava. Mas quando naquele ano, ela mudou a sua oração. Aquele ano, a Ana fez diferente. Por quê? Porque a Bíblia diz que todos os anos, quando subiam, a sua rival, né, apurrinhava ela, a sua rival rebaixava, para que ela subisse triste, porque a Bíblia diz que ela chorava, não comia, não bebia, porque ela estava afligida, porque a sua rival dava filhos e ela era estéril. E ela orava, irmão. Todo ano ela orava. Mas eu creio que ela orava, e sabe por que Deus não atendia? Porque ela orava querendo filho, mas para competir. Querendo filho para mostrar, eu também tenho, o Senhor também me abençoou. Mas naquele ano foi diferente, porque a Bíblia até relata a oração.
que a Ana chegou amargurada e ela falou: ah, Senhor, se o Senhor se lembrar de mim, me der um filho varão, eu vou devolver ele para o Senhor. Oh, glória, aleluia. Aí Deus se agradou, irmão. Por quê? Porque a Bíblia diz que naqueles tempos a palavra do Senhor era rara, ele já não falava mais com o sacerdote, nem em visão, nem em sonho. Deus já tinha destituído o sacerdote, o Eli. E Deus precisava de um sacerdote, irmão. Deus precisava de um sacerdote. E os filhos de Eli também já tinham sido rejeitados. E como seria isso? Então, cumpriu a palavra, 1 João no capítulo 5, no versículo 14, ele disse assim, ó: essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos algo de acordo com a sua vontade, ele nos ouve, aleluia, ele nos atende. E era a vontade de Deus. Deus precisava de um sacerdote. Os filhos de Eli não poderiam assumir porque já eram rejeitados, mas Ana falou: eu vou devolver ele e ele vai viver, vai ser criado no templo. Oh, glória, aleluia, é o sacerdote. Olha ela tampando a brecha. Ia ter uma brecha, irmãos, porque o Senhor falou que ia destituir Eli, mas para que aquela brecha fosse tapada, a Ana mudou a oração e Deus, ele recebeu Samuel como um sacerdote, aleluia. Por quê? Porque aquela oração foi mudada o propósito. Então muitas vezes, irmão, nós estamos lutando em oração, mas nós estamos com o objetivo errado. Nós estamos lutando em oração, mas querendo algo só para nós, olhando, como diz, só para o nosso umbigo. E a palavra do Senhor, ela é muito clara. Todas as vezes que Deus promete uma bênção, irmãos, a bênção que é prometida para mim e para você, ela não é para nosso benefício próprio. Ela não é para abençoar somente a mim e a você. Porque todas as vezes que Deus abençoou, a bênção transbordou, aleluia. A bênção transbordou e alcançou quem estava do lado, aleluia. Alcançou quem estava à frente, alcançou gerações. A bênção do Senhor é para alcançar não somente a minha vida, não somente a tua vida, é para alcançar a nossa família, é para alcançar a nossa descendência, é para alcançar a nossa geração, é para alcançar a nossa cidade, o nosso bairro, é para alcançar a nossa nação, aleluia. É para alcançar, irmão. A bênção do Senhor é muito grande. E nós ficamos querendo algo tão pequeno, só para nós, para alegar o nosso ego, para nos massagear. Mas a bênção do Senhor é algo maior. Por isso que nós temos que lutar orando, nos colocar na brecha. Foi assim que o Daniel foi lançado na cova, né? Nós gostamos de contar sobre Daniel na cova, mas e o que aconteceu antes? Ele foi orar, ele estava no propósito para que o Senhor tivesse misericórdia da nação. E aquele povo que estava com inveja falou assim: como é que nós vamos pegar Daniel? Ele está sobressaindo, né? Ele superou todos nós. E ele nem é da nossa linhagem, porque Daniel também estava no exílio. Ele estava em terra distante, mas ele era um servo fiel do Senhor. E aquele que é fiel ao Senhor, o Senhor abençoa e o Senhor exalta. Aleluia. E o Daniel, então, eles falaram assim: vamos pegar ele na religião dele. Porque ele fica pedindo lá para o Deus dele, então vamos ver se esse Deus dele vai fazer alguma coisa. E eles fizeram um decreto lá, enganaram o rei, ele assinou. E Daniel, a Bíblia diz, Daniel 6,10, que mesmo sabendo do decreto, o Daniel continuou fazendo a mesma coisa. 3 vezes por dia, ele abria as janelas que davam para Jerusalém,
e orava, aleluia. Mas ele não orava em favor dele, ele orava em favor da nação, porque a nação estava escravizada, estava exilada, e ele orava pela libertação, ele orava para que eles pudessem regressar para a sua terra, para adorar o seu Deus verdadeiro, o único e verdadeiro Senhor, aleluia. Mas as circunstâncias não deteram ele, permaneceu no propósito, aleluia. E o final nós sabemos, ele foi julgado na cova, aleluia. Mas o leão teve que jejuar. Interessante que Daniel jejuou antes, né? Daniel jejuou. Ele fala, passaram 3 semanas inteiras, eu nada comi, não bebi, não me ungi com óleo. Ele jejuou antes e o leão teve que jejuar depois. Teve que jejuar por quê? Porque foi dito aqui, né? Porque Daniel, ele tinha o bom perfume de Cristo, aleluia. A cova tinha cheiro de morte, mas Daniel tinha cheiro de vida, porque o Espírito de vida estava sobre ele, aleluia. E o Espírito de vida que estava sobre Daniel, ele está sobre mim e sobre você. Ei, você não tem cheiro de morte, aleluia. Mesmo que tenha sentença contra você, você tem cheiro de vida, porque você tem o bom perfume de Cristo. Você não está entendendo, irmão? Eu estou profetizando sobre a tua vida, que você tem o bom perfume de Cristo. Aleluia! Aleluia! O Daniel estava na brecha, irmão. Ele estava na brecha. E nós precisamos nos colocar na brecha e lutar em oração. Aleluia! Em oração, Jesus, irmão. Jesus foi um exemplo disso, porque a Bíblia diz nos evangelhos, e lá em Marcos disse que Jesus, quando ele ia para o Calvário, ele chamou os seus discípulos e levou eles para o Getsemane. Chegou lá, ele deixou alguns, chamou os 3 mais chegados, e falou, vão adiantar comigo, e vigiem comigo aqui em oração, se coloca na brecha, porque Jesus falou para aqueles 3, somente os 3 que estavam com ele, ele falou assim, ó, minha alma está angustiada até a morte, hein? Mas me ajuda aqui, coloca na brecha para mim. E a Bíblia diz que ele deixou eles e se adiantou, e ele orou por 3 vezes, Pai, eu sei que tudo é possível, Senhor, eu sei que o Senhor pode passar esse cálice, mas contudo, não faça a minha vontade, faça a tua. Jesus também, ele se colocou na brecha, mas ele abriu mão da sua vontade, aleluia. Jesus, ele se colocou na brecha, mas ele não pediu o Pai para não fazer o que ele queria, mas aquilo que o Pai fizesse, ele aceitaria, aleluia. Quando nós nos colocamos na brecha, irmãos, muitas vezes nós vamos ter uma resposta não agradável, não é verdade? Muitas vezes o Senhor não vai dar aquela resposta que nós queremos. Não é imediato, igual um clique, não é mesmo, irmão? Não é um clique. Mas quando nós oramos e jejuamos, não é para que Deus muda a sentença, não é para que Deus mude, não. É para que Deus mude o nosso coração, para que possamos aceitar a vontade dEle, aleluia. Jesus disse, ó Pai, o que vem aí é pesado, e o Senhor pode tirar. Mas contudo faça a tua vontade. E a vontade de Deus é que Jesus fosse sacrificado, aleluia. Houve uma polêmica muito grande, né? Fizeram até um filme, Paixão de Cristo, e houve uma polêmica, foi até para tribunais, porque sabe, quem matou Jesus? Uns falavam que quem matou Jesus foi os romanos, outros foram os judeus, outro foi Pilato, e houve uma briga grande aí, né? Mas nós sabemos que ninguém matou Jesus. Que isso, pastor? Ninguém matou, não. Jesus, ele se entregou, aleluia, é diferente, irmão.
Eles não mataram, ele se entregou, porque a Bíblia diz que ele foi como um cordeiro mudo, e ele mesmo disse: eu tenho o poder de entregar a minha vida e reavê-la, aleluia. Ninguém pode arrebatar das mãos do Pai, porque, aleluia, eu vou entregar, aleluia, mas eu vou reaver, aleluia, porque o Pai me ama, e como o Pai me ama, Ele também ama vocês, aleluia. E se eu não for, aleluia, Jesus disse: foi para isso que eu vim, esse é o propósito, eu me entregar, aleluia. E nós acabamos, aleluia, de declarar aqui: Ele morreu a nossa morte, aleluia, para que hoje nós podemos ter vida, aleluia, vida. Então, irmãos, aleluia, Ele se entregou, amém? Ele se entregou, mas teve algo muito pesado que Ele levou sobre si, o quê? Os meus e os seus pecados. Ele morreu, Ele se entregou pelos nossos pecados, porque pelos nossos pecados nós não conseguiríamos nos salvar, mas Ele, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, aleluia, Ele morreu no meu e no seu lugar, aleluia, oh glória, aleluia. E nós temos que lutar orando e buscar clamando. Mas tem diferença? Tem. Porque o clamor não é aquela oração cotidiana. O clamor, você vai aumentar a sua voz, amém? Você vai aumentar a sua voz. No clamor, você vai pedir mais intensamente. Como assim? A Bíblia diz que o Elias, ele lançou um desafio. Naqueles dias o rei Acabe, ele estava fazendo abominação, e a Bíblia diz, irmão, que o Acabe, ele foi o pior rei de Israel. Ele cometeu mais abominação de todos que vieram antes e todos que vieram depois. Ele superou todos eles em aplacar a ira do Senhor, em fazer com que o Senhor se irasse, em favor que o Senhor quisesse destruir o povo por causa dele. Mas naquele dia, o Elias apresentou para ele e lançou para ele um desafio. Por quê? Porque o povo estava dividido. Até o povo que buscava a Deus agora estava dividido, estava adorando outros deuses. E o Elias lançou um desafio e falou assim: ó, até quando vocês vão ficar cocheando em dois pensamentos? Até quando vocês vão querer servir dois senhores? Nós só podemos servir um. Então ele falou assim: vamos lançar um desafio aqui. Se o Deus que você está servindo aí responder com fogo, o Deus que responder com fogo é o verdadeiro. E ele deu uma chance, porque só tinha ele ali representando o Senhor. Por isso que o povo estava dividido e servindo outros deuses. Por quê? Porque a Bíblia diz que existia na época 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de Azera. Era 400 profetas particular de Jezabel, a mulher de Acabe. A mulher era tão endemoniada que ela tinha 400 profetas particular. Os profetas mentirosos. E o Elias desafiou todos eles. E o povo tudo correu para o lado dele, né? Falou assim: um sozinho? Será que só esse cara aí que dá certo? Vamos ver. Ele falou assim, quando ele lançou o desafio, o povo gostou, falou: boa essa palavra. E ele falou: não, como eu sou um só, vocês podem preparar aí, podem fazer a sua festa. E diz a Bíblia que eles ofereceram o sacrifício, se retalhou, derramou o próprio sangue, e o Elias só zombando: clama mais alto, fala mais alto. Ele deve estar dormindo, ou está em viagem, ou está fazendo um atendimento. Mas a Bíblia diz, irmão, aleluia, que quando chegou a vez de Elias, ele mandou restaurar o altar, ele mandou abrir um rego do lado, colocar água. A água estava escassa, tinha 3 anos e meio que não chovia. Esse cara está doido, hein? Vamos ver que loucura é essa. Ele não estava doido, irmão. Sabe por quê? Porque quando nós servimos o Deus verdadeiro, aleluia, o Paulo vai dizer que a palavra de Deus é loucura para aqueles que se perdem, mas para mim e para você é poder de Deus, aleluia, é poder de Deus, e é poder de Deus. E Elias provou isso, porque o povo falou: esse cara é doido,
3 anos e meio que não chove, e ele está desperdiçando água aí, porque ele jogou água em cima do novilho, da lenha, das pedras, ainda fez um rego lá ao redor, encheu tudo de água. Que desperdício. Mas a Bíblia diz que Elias, ele clamou e falou: Senhor, aleluia, responde agora e mostra para eles, aleluia, que o Senhor é Deus, que é sobre a tua palavra que eu fiz isso. Aí, Elias não estava querendo resposta de Deus para ser promovido, para ser condecorado, receber honraria, não. Ele falou assim: mostra que o Senhor é Deus, aleluia, que é sobre a tua palavra que eu estou fazendo, porque o Senhor é o Deus que responde, aleluia, o Senhor é Deus que responde. Irmãos, e sabe uma coisa interessante? O Baal, ele era tido como o Deus do trovão. É o Deus que mandava raio, chuva. E interessante que eles clamaram o meio-dia todo e o trovão, os raios não apareceram. O Deus do trovão, o Deus do fogo não respondeu. Mas o Deus verdadeiro que eu e você servimos, aleluia, bastou Elias clamar, e a Bíblia diz que, aleluia, quando Elias falou assim: responde para que eles saibam que só o Senhor é Deus. A Bíblia diz que naquele exato momento veio fogo do céu, consumiu o holocausto, a água, a lenha, as pedras, e todo o povo que já estava na dúvida, que já estava do lado de Baal, eles todos se prostraram e reconheceram, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia! Porque Elias clamou, aleluia, ele buscou clamando, aleluia. O clamor, irmãos, o clamor, ele move as mãos do Senhor. O clamor, ele move, porque a Bíblia diz uma história muito conhecida, mas olha como o clamor, a resposta é rápida. A Bíblia diz que tinha um cego que ficava sentado na porta da cidade, Jericó, e Jesus estava passando. Ele estava passando ali, e o cara era cego, mas ele ouvia bem, e ele viu aquele alvoroço. O que está acontecendo aí? Isso é Jesus está passando. Ele: opa, minha oportunidade. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo, até os discípulos que estavam ali para auxiliar Jesus, falou: cala a boca, ele vai te ouvir, não? Aí quando eles mandaram ele calar a boca, ele gritou mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele já passou, já está longe, pode calar a boca. Aí ele gritou mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que então Jesus parou, falou: chama ele aqui. Olha o poder do clamor, aleluia. E aquele mesmo povo que mandava ele calar a boca, que ele não ia ser ouvido, falou assim: ó, tem bom ânimo, ele está te chamando. Aqueles mesmos, irmão, que fica falando com você, né? Ah, que é isso? Você tem que ir na igreja 3 vezes por semana? Né? Ah, que é isso? Todo dia você tem que ler a Bíblia, orar? Que é isso? Ah, por que você grita tanto? Esse Deus seu é surdo? Esses mesmos que ficam fazendo chacota, irmão. Quando acontece algo, o que eles fazem? Hã? Vai lá na sua porta, ó. Oi, irmão. Ah, eu estou passando isso e isso, ora por mim. Clama o seu Deus por mim. Eu sei que você é um homem de fé, uma mulher de oração. É assim ou não é, irmão? Não foi diferente com aquele cego, não. E se quando eles mandassem ele para lá a primeira vez ele calasse? Ele tinha recebido algo? Então por que quando eles ficam te criticando, fazendo chacota, você para, desanima? Você fala: tem um fundo de verdade, é mesmo, eu estou indo na igreja demais, não é? É verdade, eu estou com uma causa aí que já tem muito tempo que não resolve. Não é isso? Por quê? O cego não, ele gritou mais alto. Mas nós temos essa tendência de quando vem uma palavra negativa, quando vem uma crítica, o que nós fazemos? Eu estou achando que não está valendo a pena, não. Não, irmão, tira isso da sua mente. Repreende essa palavra negativa. Porque a Bíblia diz que tudo que for bom, louvável, que se há alguma virtude nisso,
que tem que ocupar o nosso pensamento. Quando levantar crítica, quando quiser fazer chacota, você fala, opa, eu não estou perdendo tempo, aleluia, mas eu estou me aproximando mais do meu Senhor, aleluia. Quando falar isso, grita mais alto. Porque o cego, quando ele gritou mais alto, Jesus falou, vem cá, o que você quer que eu te faça, meu irmão? O próprio Jesus, irmão, quando ele estava na cruz, lá no Getsêmani ele orou. A Bíblia diz que por 3 vezes ele orou. Foi uma oração normal, igual eu e você faz. Mas quando lá estava na cruz, a Bíblia diz, irmão, que lá na cruz, antes dele render o Espírito, ele clamou em alta voz. E o primeiro clamor, ele clamou assim, Eli, Eli, lama sabachthani. Que significa, você sabe, Deus meu, por que me desamparaste? Lá na cruz, lá no Getsêmani, pouco antes dele ir para a cruz, ele estava orando, mas lá na cruz, ele estava clamando. Está vendo a diferença, irmão? Na cruz, ele estava clamando, e o povo ainda falou, lá ele está clamando, vamos ver se ele vem socorrer ele. Até lá, mesmo no clamor, o povo ainda estava zombando. Mas diz a Bíblia que o último clamor de Jesus, ele clamou 2 vezes na cruz. Quando ele clamou, eles vieram e trouxeram uma esponja com vinagre para dar ele de beber. E o último clamor de Jesus, o povo reconheceu. Por quê? Porque qual foi o último clamor? Ele falou, Tetelestai, está consumado. E a Bíblia diz que quando ele disse está consumado, ele então rendeu o seu espírito, ele se entregou a Deus. E a Bíblia diz que quando ele se entregou, houve trevas, aleluia, terremoto, escureceu, estava dia claro, escureceu, houve treva, os túmulos se abriram e todos conheceram e disseram, verdadeiramente ele era filho de Deus, verdadeiramente o que ele falou, o que ele pregou era verdade, verdadeiramente aconteceu igual ele tinha dito. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não retrocedeu, mas ele avançou. Porque Jesus, ele não somente orou, mas ele clamou, mas ele sabia. Porque Hebreus também vai dizer, aleluia, que Isaías, vai dizer que ele veria, aleluia, o fruto do seu penoso trabalho. Era um penoso trabalho, mas ia dar fruto. E quer uma prova que deu fruto? Porque está eu e você hoje, somos fruto daquele penoso trabalho de Jesus. Aleluia! Aleluia! Muitas vezes nós achamos que está penoso, que está pesado, que está difícil, mas Jesus não nos prometeu que seria fácil. Ele nos deu a receita. Ele falou, quando vocês tiverem aflições, plural, tem de bom ânimo. E muitas vezes quando nós temos muitas lutas, muitas provações, quando nós temos muitas aflições, o que é que nós temos? Desânimo, pode ver. Tudo ao contrário, irmão. Por quê? Porque nós não colocamos na brecha. O Daniel, ele colocou na brecha, veio perseguição, aflição, cova, mas ele permaneceu na brecha, oh glória, ele não redou o pé, pô, não. Se está ruim comigo na brecha, se eu sair, piora. E é isso que acontece, irmão. Nós estamos na brecha, buscando, clamando, aí, sabe que para melhorar tem que atrapalhar mesmo. Para você reformar a casa, você tem que derrubar primeiro alguma coisa, não é assim ou não? É assim, para Deus nos reformar, construir algo novo, primeiro ele tem que tirar tudo que é velho. E para tirar o que é velho dá trabalho, irmão. Para que tirar o que é velho, dá trabalho. Por isso que Jesus vai dizer que ele não coloca vinho novo em odre velho, não. Porque não vai aceitar o remendo.
E Deus, irmão, Ele não quer fazer remendo na minha, na tua vida. Ele quer fazer algo novo, aleluia. Ele faz algo novo. Tudo se faz novo. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram. Tudo se faz novo. Tudo se faz novo. E outra, nós temos que lutar orando, buscar clamando e confiar perseverando. Quando nós perseveramos, é porque nós estamos confiando. A Bíblia nos conta a história de uma mulher cananeia. A Bíblia diz que Jesus ia fazendo as curas, os milagres, a multidão atrás, ia vir uma mulher clamando, e os discípulos davam trabalho para Jesus, né, irmão? Eles não era fácil, não. Em vez de Jesus ajudar, muitas vezes até queria atrapalhar. Porque, senhor mestre, essa mulher está clamando nós um tempão, despede ela. Nós já estamos ficando desorientados. Isso aí já está causando mal. Despede. E a Bíblia diz que Jesus não respondeu, não. Continuou andando. Até que aquela mulher chegou perto dele e falou, socorre-me. Ele falou, muitas vezes nós achamos que era uma resposta dura. Ele falou assim, não, eu não posso tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Ele falou, não, mas os cachorrinhos aceitam a migalha, comem as migalhas. O senhor não precisa me dar o pão, me dá a migalha que tá bom. E Jesus, grande é a sua fé. Então você vai e seja feito. Mas por que, irmãos? Ela perseverou. Porque Jesus falou com ela que não. Ela tornou a pedir, ela foi perseverante. Porque muitas das vezes, quando eu e você recebe um não, o que nós fazemos? Desistimos. Então isso não era para mim. Irmão. Porque nada que Deus nos dá vai ser fácil. Porque o Salomão disse que aquilo que vem fácil, vai fácil. Mas aquilo que nós lutamos, perseveramos para conquistar, nós vamos dar valor. Nós vamos dar valor. E Jesus, ele estava testando, mas aquela mulher foi perseverante. Quer ver um caso de perseverança que nós pregamos diariamente? A mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela já tinha gastado todos os seus haveres, médico não deu conta, mas ela pensou assim, se eu ao menos tocar, ele não precisa de vir, colocar a mão, fazer uma oração pentecostal, não. Se eu menos tocar na veste dele, eu vou ser curada. E ela perseverou, sabe por quê? Porque ela tinha um fluxo, ela não vivia em comunhão igual eu e você vivemos, ela vivia separada, mas ela teve que enfrentar a multidão, o desprezo, teve que arrastar porque era uma multidão muito grande, ela já estava fraca, e ela perseverou até tocar no mestre, aleluia. E mesmo depois que ela tocou, Jesus parou e falou assim, quem me tocou? Aos discípulos, que é isso, mestre? Todo mundo te toca, te impulsa, está perguntando, ele não. Alguém me tocou diferente, aleluia, porque de mim saiu o poder, aleluia. Não, pastor, está escrito virtude, é a mesma coisa. A Bíblia está escrito que Jesus falou, de mim saiu virtude, de mim saiu o poder. Sabe por quê? Ela perseverou e o toque de quem persevera, aleluia, é diferente. Porque quando nós perseveramos, é porque nós confiamos. E quando nós confiamos, através da nossa perseverança, nós vamos receber, porque nós vamos tocar diferente no Mestre, aleluia. Aleluia. Ele disse, alguém me tocou diferente. Os discípulos eram uma benção. Eles todo tempo. Mas nós somos chamados para ser discípulos, amém, irmão? Amém? Aleluia. Você quer ser discípulo ou você quer ser obreiro? Discípulo? Não, deixa para lá. Oh, glória, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Irmãos, a Bíblia diz que os novos convertidos, livro de Atos, diz que eles
perseveravam unanimemente na comunhão, no partir do pão, nas orações. Aleluia, amém? Então nós devemos perseverar em oração, amém? Tudo se resolve à base da oração. E Lucas, no capítulo 21, versículo 19, Jesus vai dizer que é na perseverança que ganhareis a vossa alma. Na perseverança, amém? É perseverante. Então não desanime. Não desanime porque os tempos não estão fáceis. Nós cremos que estamos nos últimos dias. Mas se nós estamos nos últimos dias, aí que nós temos que ficar mais firmes, amém? Aí que nós não podemos retroceder, porque em Hebreus vai dizer que aquele que retrocede, Deus não tem prazer nele. E Paulo vai dizer que nós não somos daqueles que retrocedemos, mas daqueles que avançamos, aleluia. E nós temos que avançar, aleluia. E avançar em oração, permanecer firme, amém, irmãos?